Olá pessoal, neste vídeo nós vamos continuar aqui explorando o recurso de condições, tá? E a ideia aqui é mostrar um outro tipo de operador que nós podemos usar nas condições. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Nesse programa eu vou ler a idade da pessoa e vou ler também o sexo da pessoa. Então eu vou ler aqui dois dados a partir aqui do console, né? A partir do terminal, o usuário vai informar para mim dois dados, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma primeira condição, tá? Para verificar a idade, se a pessoa é maior ou igual a 18, né? Se ela é maior de idade ou não, tá? E estou fazendo uma condição aqui separada, né? Então reparem, essa condição aqui ela está separada. Então tem um if else, né? Então terminei aqui a primeira condição e tem uma condição aqui separada para verificar se a pessoa é maior ou igual a 18 e se o sexo dela é masculino, tá? Então só vai entrar aqui nessa segunda condição se a pessoa for maior ou igual a 18 e o sexo for masculino, tá? Que aí nesse caso eu vou apresentar a mensagem que a pessoa tem de prestar serviço militar. Vamos fazer um teste para a gente ver, ó. Então vou rodar aqui o exemplo, ó. Vou rodar esse programa. Então aqui está aqui, ó, entre com a idade. Então eu vou digitar aqui 10 anos. Entre com o sexo, colocar aqui masculino, né? Então tá aqui, ó, a mensagem que apresentou foi você menor de idade, né? Por quê? Ele leu a idade, 10 anos, leu o sexo M, né, de masculino. Aí ele fez a primeira condição. Idade é maior ou igual a 18? Ou seja, o valor 10 que eu informei, né, que foi armazenado em idade, é maior ou igual a 18? Falso, né? Então a condição minha foi falsa, não atendi a condição, então ele entrou aqui no meu else, no meu senão, e apresentou a mensagem, você é menor de idade, né? Na minha segunda condição, na hora que ele testou aqui, ó, o que ele fez? Idade é maior ou igual a 18? And, né? E sexo é igual a M. Então aqui eu tenho uma condição que ela tem dois termos, tá? Eu estou usando aqui um operador lógico e, né? And, no inglês, né? Então, para essa condição ser verdadeira, esse primeiro termo tem que ser verdadeiro e esse segundo termo também tem que ser verdadeiro, tá? Então, quando eu uso aqui esse operador lógico and, os dois termos da condição tem que ser verdadeiro para eu entrar dentro do escopo da minha condição, tá? Então, no meu caso aqui, como eu digitei 10, o primeiro termo aqui da condição já foi falso, né? Então ele nem entrou na condição, porque para entrar aqui precisa os dois termos serem verdadeiros, tá? Apesar aqui do sexo ser masculino, o primeiro termo aqui não foi atendido, né? Porque 10 não é maior ou igual a 18, então ele não entrou na minha segunda condição, tá? Então ele não fez aqui esse segundo bloco aqui, tá? Bom, vou rodar de novo agora, eu vou informar aqui, ó, 18, né? E vou informar o sexo F, sexo feminino. Vou dar um enter, o que aconteceu, né? Então armazenei aqui 18 em idade, o sexo aqui eu li F, né? Armazenou aqui na variável sexo, né? Quando ele fez a condição idade é maior ou igual a 18, né? A variável idade é maior ou igual a 18, deu verdadeiro, né? Porque 18, né? 18 é maior ou igual a 18. Então apresentou a mensagem, você é maior de idade, né? Então ele entrou aqui na minha condição foi verdadeira, né? Depois disso ele saiu dessa primeira condição. Quando foi testar a segunda condição, o que aconteceu? Idade é maior ou igual a 18, né? 18 é maior ou igual a 18. E sexo é igual a M, o sexo que eu informei foi F, né? Então esse segundo termo da minha condição foi falso. Então, como quando eu uso esse operador AND, os dois termos da condição têm que ser verdadeiros, né? Ele não entrou na condição, porque o meu segundo termo aqui foi falso, né? O sexo não é igual a M, né? Porque eu informei F. Então, com isso, ele não entrou na condição, tá? Então, para ele entrar nessa condição aqui, como eu usei esse operador lógico AND, eu preciso ter a idade maior ou igual a 18 e o sexo precisa ser M, precisa ser masculino, tá? Vamos simular uma situação que isso ocorre, então? Vou rodar aqui meu programa e agora eu vou informar aqui uma idade aqui de 20 anos, né, maior ou igual a 18, e vou informar o sexo masculino, M, tá? O 20, ele vai ler e armazenar a idade, o sexo M, ele vai armazenar aqui na variável sexo. Vou dar um enter, né? Então vamos ver, ó. Então agora que a idade é 20, a primeira condição deu verdadeira, né? 20 é maior ou igual a 18, então ele apresentou que é maior de idade, saiu da primeira condição. Quando ele foi fazer aqui a minha segunda condição, 20 deu maior ou igual a 18, então o primeiro termo aqui deu verdade, deu verdadeiro, né? E sexo é igual a M? Sim, né? Eu informei M, né? Então o valor que está armazenado na variável sexo é M, é igual a M, então deu verdadeiro também os segundos termos.
o segundo termo, né? Então, os dois termos sendo verdade, ele entrou na minha condição e executou a instrução que eu coloquei aqui, que é um print, né? Uma saída informando, você tem de prestar serviço militar. Então, nesse caso aqui, a idade 20, o sexo masculino, ele apresentou, você tem de prestar serviço militar, tá? Então, eu quis demonstrar aqui para vocês o uso de operador lógico, né? Nesse caso aqui eu usei o AND, né? Eu poderia, por exemplo, usar aqui o OR, né? Nesse caso não daria certo a lógica, né? Porque o OR é o OU, né? Aí qualquer um dos termos sendo verdade, ele entraria na condição. Então, quando eu uso o OR aqui, ó, se eu for rodar aqui, ó, mesmo se qualquer um desses termos sendo falso, ele vai entrar. Qualquer um deles sendo verdadeiro, ele vai entrar, né? Então, por exemplo, se eu informar aqui uma idade de 5, mas informar o sexo certo, o que vai acontecer? O primeiro termo vai ser falso, né? Porque eu informei a idade 5, 5 não é maior ou igual a 18, mas como informei o sexo masculino, o sexo M, o segundo termo vai ser verdade, né? Quando eu uso OR, ou um ou outro sendo verdade, né? OR é ou em inglês, né? Ou um ou outro sendo verdade, a condição é verdadeira. Então, nesse caso, se eu der um Enter aqui, ó, ele entra também na segunda condição. Porque quando eu uso o OR, basta um dos dois termos serem verdade para a condição ser verdadeira. Então, nesse caso, o OR não dá certo aqui para a lógica do meu programa, né? Teria que ser AND, né? Porque para prestar serviço tem que militar é obrigatório, né? Tem que ser maior ou igual a 18 e do sexo masculino. Então, eu uso o operador lógico AND, tá? Então, o operador lógico é mais uma opção que a gente pode usar aí nas nossas comparações, nas nossas verificações que a gente usa dentro das condições para atingir o objetivo que a gente gostaria de atingir com o nosso programa, tá? Então, a gente pode usar aqui o operador AND e o operador OR, tá? Dentro aí das nossas condições, certo, pessoal? Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês nesse vídeo. Eu aguardo vocês aí nas próximas aulas. Até mais!